Seja bem-vindo ao Por Dentro do Foguete, o podcast da Comece que te leva aos bastidores da gestão estratégica para empresas de tecnologia. Hoje vamos falar sobre os efeitos da reforma na governança das empresas. Nesse episódio, estamos eu, Thiago Souza, CEO da Comece, head da área fiscal, especialista em reforma tributária, e a nossa convidada, Michele Pereira, especialista em direito societário e M&A, 13 anos de experiência, sócia do nosso amigo e parceiro Slap Law há mais de 4 anos, atuando diretamente em operações societárias complexas, com foco em startups, empresas de tecnologia e da nova economia. Michele, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Thiago. Queria agradecer a vocês o convite. É um prazer a gente ter essa conversa aqui hoje. Bom, vamos lá. O assunto é um assunto importante, é um assunto em pauta, todo mundo quer saber, que é a reforma tributária. Ela trouxe mudanças significativas que vão impactar de forma muito direta a governança das empresas. Só que a ideia é que a gente consiga conversar e explicar o que mudou na prática, né? E como é que uma startup e uma empresa já consolidada precisam se adaptar para que essa governança seja eficiente e estratégica nesse novo cenário. Então, já sai te perguntando, né, aproveitando que tu tem expertise em governança, o que tu entende que a governança foi afetada com os pontos da reforma tributária? Eu acho que é um ponto bem importante a gente observar que na reforma tributária as mudanças das relações entre contratante e contratado são completamente alteradas, se tu fores pensar em contratos já celebrados até o momento. Então, pensando em clientes que a gente tem até hoje, os nossos clientes assinaram contratos, combinaram prazo de pagamento, combinaram onde o serviço será ou não prestado, combinaram como que esse contrato vai eventualmente ser renegociado ou até mesmo finalizado. Com a reforma tributária, a gente tem algumas mudanças de onde vai ser o local da tributação, a gente tem mudanças também no formato de eventual split de pagamento que vai ser introduzido. Então, a gente tem muitas mudanças que a gente ainda não sabe como funcionarão, né? E se tu fores pensar em um formato de governança, quando a gente faz o controle ou gestão de contratos, vou pensar num prazo de encerramento do contrato, prazo de cobrança, onde é a minha arrecadação de imposto, enfim, tem toda uma logística interna que a empresa precisa organizar e que com a reforma isso será afetado. Né? Não parece que a área de contratos, que a área de governança, ela vai ser tão afetada se tu for pensar num viés fiscal, mas no fim do dia, na prática, para as empresas isso vai mudar bastante. Elas vão ter que renegociar e reorganizar os seus contratos. E realmente, se pegarmos a questão de que a reforma tributária, um dos principais pontos de mudança, né, é o local da arrecadação tributária. Então, hoje, o que a gente tem? Eu de Porto Alegre prestando serviço para Cachoeirinha, quem recebe o imposto é Porto Alegre. A mudança ela vai vir para acabar com a suposta guerra fiscal. Então, eu de Porto Alegre prestando serviço para Cachoeirinha, quem recebe o imposto é Cachoeirinha. Se pegarmos os contratos comumente criados antes de se falar dessa reforma tributária, geralmente o foro do contrato ele é muito mais o do prestador de serviço do que do tomador. Então, acho que isso é um dos pontos que realmente envolve o que eu estava comentando, né? De ter que refazer os contratos, redigir, para tentar criar um ciclo que uma ponta esteja amarrada na outra para que no final, em qualquer discussão judicial, por mais que possa parecer impossível ou não, se torne facilmente resolvida. Né? E se a gente estivesse falando assim, empresa consolidada e startup, tem alguma coisa que a governança muda de uma para outra? Eu acho que em termos de governança, a batalha é a mesma, né? Para ambas as empresas, elas precisam se adequar, precisam organizar contratos, mas talvez a empresa consolidada, ela tenha clientes ou prestadores de serviço ou pessoas que se relacionam com ela, fornecedores, que são maiores. Ela talvez tenha um foco em governança muito maior, porque ela se relaciona com pessoas que também vão cobrar isso dela. Não que a startup também, eventualmente, não passe pela mesma coisa, dependendo dos seus clientes. Mas a gente tem níveis de governança a depender do tamanho, do porte da empresa, do regime fiscal, que antes a gente falava bastante, né? Enfim. Então, a gente tem essas mudanças a depender do nível que a gente está falando de clientes, de demandas, de faturamento, enfim. Mas, na prática, eu acho que a disputa entre essas situações, essas alterações contratuais que a gente vai ter que fazer e a própria gestão do contrato, ela vai afetar todo mundo. Né? Então, a situação de eu tomar o cuidado de onde eu vou emitir minha nota fiscal, o ajuste dos meus contratos, todo mundo vai ter que fazer, né? Independente do porte.
acho que, de novo, né, batendo assim, a gente fala de governança aqui, tá falando de contratos, mas isso tudo tá amarrado muito em cima dessa questão tributária, né, por isso que a gente está aqui conversando, mas tanto uma startup quanto uma empresa consolidada, além de prestar atenção na governança, também vão ter que olhar o próprio regime tributário que elas estão hoje, as próprias escolhas que elas farão de parceiros e dos clientes para poder gerar o crédito amplo, que a gente já falou em outros episódios, para poder gerar uma relação de parceria até para o futuro meio de pagamento lá splitado, que pode ou não pode vir. Né? Infelizmente, a gente tem uma legislação, o esqueleto da reforma tributária, mas ele ainda é só um esqueleto. Né? Eu brinco com os meus clientes que ainda faltam os músculos, faltam os tecidos, porque é muita coisa. Exato. Né? Isso foi desenhado há muito tempo e agora a gente está vendo a luz no fim do túnel, mas ainda assim faltam muitos pequenos pontos a serem discutidos que provavelmente venham a afetar, inclusive, a governança como a gente está arrumando hoje. Né? De repente, daqui a 2 meses, tudo que tu fez vai ter que refazer. Né? Assim como todo o estudo tributário que eu fiz, eu vou ter que refazer também. Né? E olhando para o lado do gestor, né? Tanto consolidado como startup, tem alguma mudança mais imediata que eles precisam pensar já em fazer, visando governança e reforma tributária? Eu acho que, no momento, o importante é se planejar. Né? Se tu for pensar, tem diversas obrigações que a gente vai ter que observar, tem coisas que a gente ainda precisa esperar, como tu deu o exemplo ali do esqueleto, eu achei fantástico, porque realmente a gente tem só um início, né? A gente ainda tem muitas definições, temos definições pendentes a serem definidas, né? Ainda tem muita coisa que a gente não sabe como que será organizado. Mas o que o gestor pode fazer no momento é meio que uma due diligence interna, assim, meio que entender como estão os contratos, se está usando, por exemplo, um termo de uso, se já não dá para incluir algumas cláusulas, alterar algumas coisas no sentido de prever possível ferramenta de split, prever possível cláusula relacionada a desequilíbrio entre as partes, enfim. Já organizar o interno pensando nisso. E se também a gente for lembrar que a gente vai ter emissão de nota fiscal de formas diferentes, eventualmente rescisão de contrato de forma diferente, planejar internamente como que a operação pode funcionar, pode gerir esses contratos, até que a gente tenha uma consolidação da reforma com mais clareza, né? Eu acho que é planejamento. E olhando o planejamento, não só a relação empresa-cliente, né? Mas também empresa-fornecedor, porque Exato. um dos pontos que a reforma traz, que é o crédito amplo, ele está muito atrelado à etapa anterior da cadeia. Então, hoje é comum, e, enfim, é aceito, nível Brasil, eu ter 30 PJs trabalhando comigo, mas não necessariamente eu faço a governança daquele serviço que está sendo prestado. Então eu contrato a Michelle como advogada, mas na verdade ela emite uma nota fiscal para mim de consultoria e tá tudo bem. Não é errado. Só que quando a gente fala em reforma tributária e direito de crédito amplo, entende-se que esse controle, essa governança de contratei um serviço advocatício, preciso de uma nota de advocacia, vai ser muito mais importante e impactante, porque se eu não cumprir esses ritos que a Receita Federal está definindo, muito provável aquele valor da Michelle não entra na minha base. E se não entrar na minha base, eu perco margem. Se eu perder margem, eu tenho que repassar essa margem. Fica esse ciclo. Quem vai pagar a conta vai ser o consumidor final. Como sempre, né? Infelizmente. Exato. E a minha competitividade diminui. Né? Então, acho que além de olhar a relação empresa-cliente, olhar a relação empresa-fornecedor para ter tempo, né, nessa curva de construção desse corpo chamado reforma tributária, a gente conseguir antever problemas com os nossos parceiros fornecedores também. E se eu não usar ou eu não atualizar a minha governança? E aí? Não quero, não estou com vontade, sou pequeno, não sei. Acho que é muito cedo ainda para isso passar pela minha cabeça. O que pode acontecer comigo? Eu acho que essa é uma dúvida bem comum quando a gente está falando de startups mais iniciais ou até pequenos empreendedores, né? Muitas vezes as pessoas acham que a reforma desculpa, que a governança corporativa é um custo, né? Que a gente não precisa investir nisso, só se eventualmente a gente quiser vender a empresa ou fazer um investimento ou ter um novo sócio, né? Mas eu acho que fora essas situações de societárias e eventualmente a organização, é sempre importante a gente pensar na governança como um investimento interno. Eu acho que as pessoas precisam olhar para isso, porque sim, a gente pode perder dinheiro se a gente não organiza um contrato da forma que deveria, se a gente não ajusta
rescisão, se a gente não padroniza a nossa atuação, se a gente não formaliza fornecedores, ou até mesmo olha para eles para ver se faz sentido. Por exemplo, eu vou contratar, tu acabou de dar o exemplo do CNAE, né? Eu vou contratar um fornecedor. Cada vez mais a gente está vendo código de ética e conduta, programa de integridade, vendo se a pessoa de fato é quem ela é, se o sócio dela é, se todo mundo está apto à corrupção, enfim, ética. A gente fala muito disso em programas de integridade. Mas, ao mesmo tempo, olhar o KNAI do meu fornecedor é um ponto de programa de integridade que a gente não pensa. Porque Né? hoje não precisa, né? Porque hoje não precisa. Não precisa. Precisaria, Exato. mas não é tão importante quanto. Nem todos precisam, né? Só os regulados, digamos assim. É. Né? Quem é regulado hoje já olha, mas quem não é, acho que nem vai precisar. No ano que vem vai ser um problema para todo mundo, se tu for pensar. Então, eu acho que a governança, ela é um processo. Assim como um processo operacional, no caso, não um processo judicial. Então, ela é uma forma da gente organizar a nossa gestão, a nossa organização, a nossa operação e padronizar. Eu acho que isso facilita o empreendedor. Parece um custo, porque dá trabalho. E custa também assessorias externas para auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que facilita a padronização e eventuais prejuízos futuros. A pessoa já consegue olhar antes. Né? Eu acho assim, a gente falou muito assim, é um custo, mas não é um custo. É que isso é uma visão que nem todo o empreendedor, ou muitos empreendedores têm dificuldade em entender que por mais que a empresa seja pequena e não faça sentido contratar uma assessoria para a governança, contratar uma assessoria contábil robusta, contratar um apoio jurídico robusto, hoje não faz sentido. Amanhã bate um investidor na tua porta, te pede uma due diligence, uma auditoria, o M&A, tu começa a ter que apresentar uma série de documentos que tu nunca ouviu falar e tu corre para aquele teu advogado de banca de esquina, para aquele teu contador mais 0800. E aí? Né? O tempo que tu tem para atrair o investidor versus o tempo que a tua contabilidade, teu jurídico vai te pedir para construir um documento, talvez não sejam os mesmos. E tu pode perder essa oportunidade. Exato. Então a gente está falando em reforma, já pensando que vai ter mudanças, vão ser necessários novos processos. Não que tu vai construir uma área de governança, não vai contratar 50 pessoas para trabalhar nisso. Mas vejam isso como um passo além do que vocês já deveriam estar fazendo. Que é cuidar da empresa, não só do produto, mas de toda a parte estrutural dela, para que aos olhos de um investidor, dentro de um cenário caótico, que vai começar a ser a partir do ano que vem, se mantenha atrativo. Exatamente. E estamos falando em ser atrativo, não atrativo. Vocês têm ali 250 empresas, a gente atende mais ou menos a mesma coisa aqui na contabilidade. O que tu já viu de erros mais comuns que as pessoas têm cometido nesse processo de adaptação ou de entender essa importância? Eu acho que normalmente o que a gente observa quando o cliente não toma os cuidados anteriores de pensar na operação como um todo, pensar na governança, na celebração dos contratos, enfim, na formalização dos parceiros, as pessoas que ela tem, olhar para dentro de casa, né, fazer o tema do dia a dia. Normalmente, esse empreendedor, ele nos procura no momento da dor, né? Então, no momento em que ele está com um problema no contrato, no momento que ele não conseguiu cobrar alguma coisa, no momento que um contrato ficou muito desequilibrado, ou eventualmente ele brigou com um sócio, ou alguém pediu alguma situação, eu preciso adequar a minha empresa para ontem, LGPD, eu preciso fazer um ajuste contábil. Vocês passaram por isso também, assim como a gente. Né? A gente até em M&A, a gente já passou por situações de correção de situação contábil, correção de ajuste de nota fiscal, isso já aconteceu. Né? Clientes que não estavam organizados como deveriam, enfim, e acabam buscando isso no momento da dor. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em exemplos, né, de coisas que aconteceram relacionadas a uma governança inexistente ou uma governança baixa, é muito do que tu estava comentando, assim, de não precisamos até o momento, e muitas vezes as pessoas se assustam quando a gente fala em governança corporativa, porque a gente pensa em companhia listada, a gente pensa em companhia aberta, a gente pensa em alguém regulado pelo Banco Central, enfim. Mas eu acho que a reforma, inclusive, ela está aí para fazer com que as pessoas olhem para dentro de casa, busquem o que elas podem auxiliar, né? Podem ajustar em contratos, revisem seus documentos internos e vejam isso para o porte da sua empresa. Eu não sou uma companhia listada, beleza, não preciso ter 3 códigos de conduta, mais 2 documentos, mais uma política de distribuição de resultado. Não, eu posso fazer um ajuste, um código relacionado a meus fornecedores, eu posso falar com minha contabilidade, entender se está tudo ok,
eu posso ajustar meus contratos com base na reforma. Pronto. É que Né? governança não necessariamente significa 50, 60, 70 processos Exato. estruturados, listados e registrados em cartório com a assinatura de todos os teus acionistas. Mas acho que são processos, né, Exato. e etapas que, se seguidas de A a Z, inerente a quem está na operação, é para trazer aquele conforto pro dono no final Exato. do dia, né? Aquela segurança de que está tudo certo, tudo se encaminhando para o caminho correto, trazer o conforto pro investidor, o futuro investidor, e até numa eventual, sei lá, sair da empresa por XPTO motivo, aquele funcionário saiu da empresa por XPTO motivo, aquele processo, aquela governança que foi criada quando ele participou, vai continuar acontecendo. Porque ela foi estruturada para que siga por qualquer pessoa. Não precisa ser uma única pessoa dona daquele processo. E trazendo, né, tu citou ali os exemplos de ajustes contábeis, realmente, assim, é bem comum, e a gente participa de processos juntos de rodada de investimentos, coisa parecida, pequenos tropeços, né, para não dizer outra coisa, que na hora que a gente traz e apresenta para o investidor, apresenta para o dono da empresa, sempre tem aquela reação de, nossa, eu não sabia, oh, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Cara, assim, ou arruma, Tem né? outra opção. Porque eu digo que a reforma ela tá vindo além de mudar a forma que a gente vê os tributos, a forma que a gente vê a governança. Eu sou da teoria, aí a teoria minha, que ela está criando uma autovalidação e uma autorregularização. O governo, a Receita Federal, enfim, prefeituras e estados, eles estão deixando na mão do contribuinte a obrigatoriedade barra o poder de fiscalizar o outro. Ah, mas como assim? De novo, ainda não estamos consolidados sobre isso, mas dizem que eu só posso me aproveitar o crédito se a Michelle pagar o imposto dela. Então o que vai acabar acontecendo? Talvez tenha um sistema que vai dizer assim, olha, tu teria direito a R$ 1.000 de crédito, mas a Michelle não pagou. Aí eu vou, obviamente, ligar para a Michelle. Michelle, não pagou teu imposto. Não, mas eu não vou pagar o imposto. Sim, mas então a gente não vai poder continuar prestando serviço para ti, eu te contratando porque eu preciso desse teu custo pro meu imposto. O que isso vai acontecer no final do dia? Vai se criar uma grande rede de cobrança onde um vai puxar o outro para que a cadeia aconteça. Óbvio que no final do dia quem se beneficia é o governo. Mas, né, eu acho que pensando em governança, não deixa de ser mais uma etapa do processo. Com certeza. É garantir que aquele fornecedor é idôneo, garantir que aquele fornecedor ele tem as mesmas características ou segue o mesmo princípio de governança, assim como o meu próprio cliente. Olha, eu fiz a minha parte, tá aqui, paguei o imposto pelo espécie de pagamento ou não, é garantir que aquele cliente vai fazer a etapa dele também, que é refletir aquilo de uma forma direta para o seu próximo cliente ou para o consumidor final. Lógico, de novo, é sonhos, tá? Eu não sei como é que vai acontecer, 5 anos daqui para frente, mas eu vejo um cenário em que vai existir nas empresas uma área de cobrança de fornecedores. Eu vou ter lá o saque ligando para o cliente que não pagou e eu vou ter o saque ligando para o fornecedor que ele não pagou também. Acho engraçado que se tu for fazer um paralelo com empresas que são de fato reguladas, assim, fintechs, ou empresas que têm obrigação, por exemplo, com o Banco Central, de programa de integridade, organização nesse sentido, e se tu fores também lembrar os princípios do IBGC, né, a transparência, a prestação de contas, é mais ou menos o que a governança corporativa fala. Né? Não é querendo defender a reforma, eu longe disso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, essa situação de eu cuidar de quem eu estou me relacionando tem a ver com prestação de contas e transparência. Né? Eu preciso olhar se o Thiago, que é meu parceiro idôneo também. contábil, também é idôneo, porque senão, por questão de reputação, por questão de obrigação de governança, eu não posso me relacionar com a empresa do Thiago. Né? Eu não posso, porque a minha empresa pode ser queimada. E a gente vê muita empresa hoje em dia no mercado financeiro que já passa por isso. Né? Porque, de novo, é um mercado regulado. Sim. A gente vê companhias abertas ou fundos de investimento obrigando startup a fazer política ESG. Né? Então, é mais ou menos um princípio de governança que a gente está trazendo para o viés da reforma. Né? Eu acho que é uma questão de adaptação. Né? Positivo ou negativo a gente não sabe ainda. Né? Acho que tu tens total assim, um ponto sobre a questão da cobrança, mas... De novo, né? A gente fala de um esqueleto que pelos próximos 5 anos vai ser construído com o resto para se formar algo que em 2033, quando passar a valer de fato e
tudo que a gente conhece hoje deixar de existir, é para ser melhor, né? Sei lá, nos falamos aqui há 5 anos para ter certeza. Agora com foco na tua expertise, a advocacia. Completamente daquilo que eu não quis fazer direito por falta de paciência de ler livros teóricos demais. Mas vocês são, né, por padrão, assim como nós, uma contabilidade diferenciada, vocês são um escritório de advocacia, inovadores, atendem de forma diferenciada. Como é que esse teu atendimento diferenciado, essa tua proximidade com os teus clientes, o modo de governança de vocês, ajuda nessa implantação? Facilita esse remédio amargo, digamos, para os clientes de vocês? Como escritório, a gente preza muito pela governança corporativa, né? A gente busca isso, somos associados ao BGC, então a gente buscamos praticar e temos isso em diversos produtos nossos, assim. Então, quando a gente vai atender um cliente, a gente pensa em projetos de governança quando vamos atuar e atender, né? Então, para nós, a gente pensa em proximidade com o cliente para entender o modelo de negócio dele e onde ele se enquadra no nível de governança. Então, não adianta, como a gente estava falando mais cedo, não adianta eu olhar uma startup que acabou de captar investimento ou que até mesmo não captou ainda e tratar ela como se ela fosse uma companhia listada e obrigar ela a fazer diversos documentos, obrigar ela a fazer várias questões, organizações na operação dela que não fazem sentido. Então, eu acho que no momento em que tu é um advogado, enfim, um prestador de serviço que deseja atender alguém, a gente precisa adequar a nossa atuação ao que o cliente precisa e ao modelo de negócio dele. E é o que a gente se propõe a fazer como um escritório de advocacia focado em governança, né? A gente não trazer uma carga maior para o empreendedor, além do que ele já tem de burocracia natural do país, mas que ele tenha segurança para atuar e também para escolher o risco dele, né? Porque governança, de novo, não é a gente fugir do risco, né? Muito pelo contrário, a gente mostra o risco, a pessoa sabe qual é a consequência, enfim, e ela sabe o que ela está disposta a correr, e aí preservar ou não o que para ela faz sentido, né? Mas é importante que a gente tenha sempre essa atuação. É o que a gente busca, assim, estimular os clientes de novo. Transparência, organização de documentos, assinatura. Isso é um problema bem grande. As assinaturas de contratos, clientes normalmente acabam tocando o dia a dia da operação e não fazendo assinaturas, gestão de pasta de documentos, gestão de contratos em si, né? Se eu não assinei um contrato, quando que começou a vigência dele? Eu preciso dele para cobrar alguém, como é que eu vou usá-lo se eu não assinei? Se eu não assinei ele. Um e-mail vale, aquele WhatsApp que eu mandei tudo certo, tudo certo? Exato. Então, quando a gente se propõe a atuar nesse viés de governança corporativa, vai muito além do jurídico, né? Eu posso simplesmente fazer um contrato, te entregar, Thiago, olha aqui o contrato da tua operação, enfim, tu copia e cola e passa para todo mundo. Enfim, passa para todo mundo. Mas agora, por exemplo, eu preciso te chamar de novo para, olha, vamos ajustar XYZ coisa, porque a reforma vem, tu precisa fazer esse ajuste. Ou, Thiago, tu assinou os contratos, qual é o prazo que começou a viger, né? Então, a gente tomar esses cuidados junto com o cliente, né? O objetivo é esse, no fim do dia. E, de novo, né? Eu acho que esse apoio é o que diferencia não só o investimento, né? Porque aí a gente fala de um serviço diferenciado, de um apoio diferenciado, mas também traz essa segurança que o trabalho está sendo feito não de uma forma software de prateleira, igual para todos, mas dentro daquilo que tu precisa para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua startup, pequena, média, grande, regulada ou não, né? Exatamente. E essa parte, então, governança, ela é ou não um diferencial competitivo e ela é ou não uma obrigação? Uma obrigação, ela depende, o que o advogado adora falar, né? Porém, depende. Por enquanto, ela depende. Ela ainda não é uma obrigação para todo mundo, né? A gente comentou que a situação da reforma ela vai mudar isso completamente. Mas hoje em dia, ela é uma obrigação para empresas que são, por exemplo, de mercados regulados, né? Eu sou uma fintech. Eu preciso minimamente observar regras de governança porque talvez o banco XYZ não queira me contratar, não queira, enfim, me fazer parte do meu relacionamento, porque, de novo, não é um fornecedor que está praticando o que deveria. Então, nem todas são obrigadas, né, a observarem isso, mas para mim, sim, tenho certeza que os meus sócios também concordam, que é um diferencial competitivo. Tem muita diferença eu abrir uma negociação de M&A com uma startup que está completamente organizada, né, que ela cuidou ali da gestão de contratos dela, que ela organizou o cap table, né, que ela falou com os sócios, contratos estão assinados, tem um acordo de sócios planejado, falou com a contabilidade, sabe quem é o parceiro, como ele está praticando
obrigação contábil, né? Eu já vi isso até em M&A, assim, ter que conversar com o contador e, eventualmente, até mesmo o fundo pedir para alterar a empresa contábil, assim. Então, são coisas que, para mim, né, praticando M&A, praticando na área societária, que muitas vezes a gente acaba testando a governança corporativa das startups, porque é o momento da compra, é o momento da venda, é o momento da rodada de investimento. Se eu já venho organizado ou minimamente com um checklist de obrigações, eu tenho, sim, um diferencial competitivo. Uma das últimas operações que a gente fez, a startup, ela era muito early stage, assim, ela não estava completamente adequada de GPD, por exemplo, mas ela já tinha alguns contratos andando, enfim. A gente pegou no meio de uma negociação e a gente precisou propor, por exemplo, cronogramas de adequação de GPD para que o fundo, enfim, autorizasse, aceitasse o investimento. Então ela não estava nem minimamente adequada, mas a gente conseguiu, de alguma forma, se comprometer com coisas. Então a governança ela vai ser cobrada. Não adianta, ela vai ser e, eventualmente, talvez tu nem seja comunicado. Como tu comentou ali, já tem que ajustar ou tem que ajustar. Talvez um fundo veja muitos problemas em contratos, muitos problemas na governança e não queira mais continuar a negociação. Então, eu acho que é um diferencial. Se tu já está pronto, é meio caminho andado. De novo, acho que o diferencial, assim, além do processo estruturado, além dos contratos estruturados, é que ele conheça o seu parceiro, porque por mais que tu esteja recebendo um investimento e uma rodada, não necessariamente tu chegou no ponto de vender o teu negócio e partir para o próximo. Muitas vezes a gente tem lá uma longa relação entre o investidor e a startup, entre o investidor e a empresa, que muitas vezes, por ser um processo estruturado ou por estar minimamente estruturado, mantenha a relação jurídica, a relação contábil, a relação daqueles fornecedores chaves, porque o próprio fundo investidor entende que aquele conjunto de parceiros ou aquele conjunto de clientes são fundamentais para que aquela operação aconteça. Exato. Então, é mais fácil, é mais atrativo. Aí, trazendo para o meu lado fiscal, né? É muito mais interessante eu botar dinheiro numa empresa que eu sei que está com todos os impostos em dia e segue, né, o by the books da área fiscal, do que eu pegar uma startup que tenta vir com uma história XPTO fantasiosa de que meu vizinho não paga imposto, eu não quero pagar imposto também. O risco, né? Voltamos, o risco tu tem. Né? Parte da governança diz assim, olha, tu não quer pagar imposto? Não tem problema. Mas isso pode acontecer. Agora, tu entende que por mais que doa no bolso, o imposto, a carga tributária, ela faz parte da essência de uma startup e ela já nasce tendo um sócio majoritário, muitas vezes maior do que o próprio dono, que é o governo, seja ele federal, municipal ou estadual, é entender que antes tu andar de mãos dadas com este parceiro, vamos dizer assim, do que tentar ignorar ele, porque uma hora a conta vai vir. Né? E muitos investidores, inclusive, até entendem, não, eu sei, é de startup, tá tudo certo. Só que na hora que eles vão propor o valor, olha, eu te dar 1 milhão, mas tu deve ali 500 mil de imposto, então é o seguinte, 500 mil eu vou dar lá pro governo, tu vai receber só meio. Porque eu preciso que a empresa que eu estou comprando seja idônea. Exatamente. Esteja idônea, né? Perante o fisco. Mas então tá, eu acho que pra gente poder finalizar, já deixou bastante dúvidas e minhocas nas cabeças dos gestores. São pontos que a gente ainda vai voltar a conversar. Ela não tá, de novo, batida em martelo, não existe a consolidação final. O que a gente falou hoje, amanhã pode mudar, cenário político, econômico, enfim, tem muitas variáveis ainda. Mas eu queria escutar a tua última dica para os gestores que nos escutam e o teu agradecimento por ter participado desse episódio com a gente. Acho que como dica assim, principal é o gestor conseguir olhar para dentro de casa. Né? Então acho que a principal dica é a gente fazer uma due diligence interna. Acho que isso é bem importante, não estou falando só no viés jurídico, mas viés jurídico, contábil, fornecedores, parceiros, clientes, né? Eventualmente prestadores de serviço. Dá uma olhada dentro de casa, ver como tá, não só por causa da reforma, né? Para a reforma especialmente, porque tem que ajustar contratos, ajustar um monte de coisa, mas além da reforma, eu acho que um papel de um gestor, no fim do dia, é a gente também olhar os gargalos da operação, a gente olhar o que pode ser corrigido, os processos, eventualmente a gente revisitar o que está ou não acontecendo. Então, e eventualmente se comprometer a organizar a governança interna da empresa.
Isso é muito importante. E finalizando, só te agradecendo, né? Obrigada aí pelo convite, pela conversa. Super interessante. E acho que é isso. Agradeço pela tua participação. Minha dica é parecida com a da Michelle. Prestem atenção, né? Vejam o que vocês estão fazendo dentro de casa. Quanto mais cedo vocês estiverem preparados para as mudanças que virão, é mais fácil e menos dolorido. Né? Mudar em 5 anos ou mudar em 1 ano porque bateu na porta e eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Né? Antes doses homeopáticas do que a porrada de uma vez só. E queria agradecer, então, todo mundo que ouviu até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né, na Comércio com o Pé Direito e na rede do Slap. Se você tem uma empresa de tecnologia, busca um hub de soluções completas, fale com a gente, fale com a Slap. Se inscreva nos nossos canais e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.